Ô, glória! Boa noite, meus queridos amados irmãos em Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio do canal Caminhando em Verdade. E estou aqui em mais um especial para os irmãos de Moçambique. E hoje será um pouquinho diferente, né, meus irmãos? Hoje eu vou trazer aí para nós, né, a história aí, segundo a Escritura, do ato Pentecoste ou do Pentecostal, ou por que que surgiu aí, né, essa doutrina do pentecostal, pentecostalismo, né? Então hoje eu vou trazer aqui o falar em línguas. É um tema muito complexo, é um tema também que traz aí polêmica, né? O meu primo Hélio Fernandes mesmo gosta muito desse tema, ele é que tem aí nos ajudado, né, a estar divulgando aos irmãos aí de Moçambique. Então um abraço especial para todos os irmãos de Moçambique, todos os irmãos do mundo, todos os irmãos do Brasil, né? Aos que não são irmãos também, que estão aí conhecendo a palavra de Deus, visitando o canal. Deixa aí, né, os seus likes aos irmãos inscritos desse canal. E os que não são inscritos ainda, se gostar, achar interessante, relevante o conteúdo, então se inscreva, ative o sininho, deixe marcado na parte todas, porque aí tudo que sair aqui sobre a palavra do Senhor, vocês vão receber com certeza. Então, sendo assim, meus irmãos, eu gostaria de comentar aqui, na verdade eu vou fazer esse especial, né? Especial para Moçambique, línguas estranhas ou línguas estrangeiras ou línguas, né, estranha ou idiomas estranhos, né, nós vamos saber qual de fato, né, Atos capítulo 2 está realmente falando. Muitos vão querer também, né, dialogar ou até mesmo refutar referente à questão de línguas válidas que as igrejas têm falado no dia de hoje, e também apresentando aí que é línguas de anjos, que fala para Deus e não para homem. E eu creio que no segundo ou terceiro vídeo dessa série vai ficar muito bem esclarecido, porque eu não quero misturar todas as coisas, eu quero falar aos poucos, né, de cada ponto. Hoje exclusivamente eu quero trazer aqui uma profecia no livro de Joel, capítulo 2, verso 28. Dependendo da escritura, por exemplo, a minha aqui, ela é a escritura, né, de Jerusalém. Então essa escritura de Jerusalém, ela pode ser que na sua escritura ela está exatamente no início do capítulo 3. Porque aqui na minha escritura de Jerusalém, né, a Bíblia de Jerusalém, ela começa essa passagem no capítulo 3, verso 1. Mas se você não achar no capítulo 3, verso 1, porque provavelmente pode ser que não tenha, o capítulo tradicional das outras escrituras é Joel 2, versículo 28. Amém? Então vamos ler aqui para ver o que diz Joel 2, capítulo 28, né? No caso aqui é Joel 3, versículo 1, né? Então nós vamos ver direitinho o que está escrito. E aí nós vamos dar continuidade aí a essa palavra maravilhosa do Senhor. Então diz assim: depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões, até sobre os escravos e sobre as escravas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Porei sinal nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol transformará em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o dia de Avévo do Senhor, grande e terrível dia. E então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, haverá ilesos, né? Ou sem feridas, sem pecados, como o Yahvé, ou como o Senhor falou, entre os sobreviventes que o Senhor chamar. Amém? Então, prestaram muita atenção nessa profecia. A profecia foi dita pelo profeta Joel, através do Espírito Santo de Deus,
E agora nós vamos aí abrir em Atos capítulo 1. Então convido aos irmãos, aos visitantes, a estar abrindo aí em Atos capítulo 1, para nós darmos a continuação desse episódio, né? Então, muitos que já têm conhecimento já devem falar: Fábio, isso aí é coisa que todo mundo já sabe, né? Isso aí não há problema, não precisa nem fazer um vídeo sobre isso. Como eu já disse nos vídeos anteriores, esse é um especial exclusivo aos irmãos, né, de Moçambique, aos irmãos que estão aí, como é que fala? Com entendimento da palavra, mas ainda com sede, né, de aprendizado. Até porque, como eu já disse em outros vídeos também, muitos pastores com todo tipo de intenções migram daqui do Brasil para lá, através de grandes instituições financeiras, né, auto-intituladas igrejas, e tentam a cada dia, né, corromper a sã doutrina do nosso Deus e também incutir na mente dos incautos palavras que venha achar ou trazer ali a ilusão ou a ideia de que estão realmente pregando a verdade sobre a Escritura Sagrada. Então, nós lemos lá em Joel e agora nós vamos ler no livro de Atos, capítulo 1, verso 1, que diz assim a palavra do Senhor. Fiz meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi elevado ou arrebatado ao céu. Depois de ter dado instruções aos apóstolos, que escolhera, sobre a ação do Espírito Santo, ainda a eles apresentou-se vivo depois de sua paixão ou da Páscoa, né? Com muitas provas incontestáveis, durante 40 dias apareceu-lhes falando do que está referente ou concernente ao reino de Deus, né? Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastasse de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai. Qual a promessa do Pai? Joel, capítulo 2, verso 28. A qual disse ele: e ouvistes da minha boca. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém? Então lembre-se que Deus, através do profeta Joel, falou que derramaria do Espírito dele. E é exatamente o derramamento do Espírito que nós vamos agora encontrar aqui, né, a partir do capítulo 2 de Atos. Desse ponto que eu parei. Se vocês quiserem continuar, é interessante depois vocês continuar, porque vocês vão ver que ali a promessa não é uma promessa de homens, é uma promessa de Deus, e não poderia vir a 11, porque Judas tinha se enforcado, ou partido as entranhas, dependendo da situação em que vocês conhecem, né? E a promessa foi para 12, não poderia ser para 11. Então eles escolhem Matias, né, lançando sorte, que vem tomar o lugar do apostolado de Judas. E logo depois disso, nós vamos agora sim ler o capítulo 2. Diz assim no capítulo 2, verso 1, a palavra do Senhor. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como o agitar de um vendaval ou um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceu-lhes então língua como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos ou completos ou cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que se exprimir ou se falasse, dependendo da versão. Então vamos parar até aqui, antes de continuar o verso 25, para dar uma leve explicação. Muitos grupos têm soprado o Espírito, muitos grupos têm falado que encheu a casa de vento, e por isso que eles usam essa questão de
sopro, que é o Espírito Santo, e quando sopra a pessoa cai na igreja, entre vários outros pontos, recebe o sopro derramado do Espírito, e tem inventado aí centenas de doutrinas que não tem nada a ver com nada. Vamos ler novamente o que diz o texto. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estávamos todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um ruído, não um vento, um som, em outra versão, um ruído, um som, como o agitar de um vendaval impetuoso. Então, o que encheu a sala? Foi de vento? Não. Foi de um som. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que está escrito, meus irmãos, para não fazer falsas doutrinas sobre o fundamento dos apóstolos. Amém? Então, e aí diz que no verso 3, apareceram-lhes a eles, então língua como de fogo. Não é língua de fogo, como eles misturam. Começam a falar lá línguas estranhas, que é bem estranhas de fato, né? Que não há conhecimento nesse mundo, né? No sentido comum. E diz, né, que começaram a falar em outras línguas, ou em idiomas, dependendo da versão também. Você vai pegar uma Bíblia bem pentecostal, Deus é amor, entre outras, você vai ver que muda um pouco o uso das palavras, porque eles querem induzir, né, aos irmãos a seguir essa doutrina. Mas se vocês perguntarem aos teólogos, aos que estão ao nível superior dessas igrejas, nem eles acreditam no que realmente a igreja vem ensinando há muito tempo. Vamos lá. Antes de continuar, quero também dizer, né, que esse movimento pentecostal que hoje nós conhecemos nada tem a ver com o ato ou a festa de Pentecostes dos judeus, que é exclusiva dos judeus, uma vez por ano, né? E aqui, ao tempo atual, eles replicam um movimento que nasceu na Rua Azusa, né, há mais de 100 anos atrás, mais ou menos, né, em que um homem e uma mulher, né, um afro e uma de pele clara, né, começou em uma casa simples esse movimento em cair, em falar da forma que eles falam hoje, trazendo aí uma nova doutrina do cair no Espírito, no sentido de que o Espírito batizava e você passaria a falar uma língua de anjos. Mas eles usam o título pentecostal, o Pentecoste, e nós estamos lendo, né, no momento aqui, sobre a festa de Pentecoste e o que aconteceu. Então eu quero deixar bem claro sobre isso. Continuando, verso 5. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Por que veio judeus piedosos de todas as nações embaixo dos céus, abaixo dos céus? Porque era a festa de Pentecostes. Todos os judeus participavam. Podia estar em todos os lugares, naquelas regiões afastadas, que vinham uma vez por ano a prestigiar a festa que Deus, Jeová, né, tinha ali preparado, ou como costume deles já, né? Então, no verso 6 continua. Com o ruído que se produziu, né, aquele ruído que nós acabamos de ler lá em cima, que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada um, ou cada qual, os ouvia falar em seu próprio idioma. Olha só a versão aqui que eu estou lendo, hein? Em algumas Bíblias pode falar em línguas estranhas, mas a palavra correta é em seu próprio idioma. E aí no 7, estupefatos, né, e surpresos, diziam: não são acaso os galileus todos esses que falam? Mais um ponto, meus irmãos, vocês têm que prestar muita atenção. Eles estão fazendo uma pergunta.
Não são homens galileus, pescadores, iletrados, sem estudos, sem entendimento de outros idiomas? Esses aí que estão falando? Verso 8. Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um desses aí, né? Ou cada um de nós estamos ouvindo, cada um, no próprio idioma em que nascemos. 9, verso 9. Pardos, medos ou medas, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões alíbias, próximas de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, que é aqueles que se doutrinavam, né, para o judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas ou idiomas as maravilhas de Deus. Que maravilhas são essas? Obviamente o Evangelho de Cristo. E vamos ver isso aí mais adiante. Verso 12. Estavam todos estupefatos, ou surpresos, ou espantados, e atônitos, perguntavam uns aos outros: o que vem ser isto? Outros, porém, zombavam. Lógico, em todos os lugares sempre haverá zombadores. As pessoas falam que aqui zombavam, dizendo que estava bêbado, por isso que estavam ali falando, né, naqueles idiomas. Mas esses que zombavam jamais estaria ali atento à voz do Espírito Santo de Deus, assim como também quando Noé estava fazendo a arca, muitos ali embriagados, né, pela sua própria, como que eu posso falar, luxúria, né? Então ali chamando também Noé de louco. Assim também eles dizem, e zombando eles, verso 13, estão cheios de vinho doce, né? Foi o que falou. Então, verso 14 vem a resposta final. Pedro então de pé, ou levantando Pedro junto com os 11, tá vendo? As pessoas confundem achando que é um monte que estava falando em língua, aquela loucura na sala ou no salão, né? Onde foi cheio do Espírito Santo. As pessoas têm que ler direito, né? Vou tornar a ler, verso 14. Pedro então de pé, junto com os 11, levantou a voz e assim lhes falou: homens da Judéia e todos vós, os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e prestais ouvido às minhas palavras. Verso 15. Estes homens não estão embriagados como pensais, pois esta é apenas a terceira hora do dia. O que está acontecendo é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Lembra que a gente leu no começo? Aí ele repete a profecia exata que o Espírito passou para o profeta, através do profeta Joel. 17 diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. Sim, sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito, e farei aparecer prodígios em cima do céu, né? E sinais embaixo sobre a terra. O sol se mudará em escuridão e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia. E então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Lembra que a gente leu isso em Joel. Aí, né, no verso 22, ele começa a pregar o evangelho aos ouvintes, já que Deus tinha doutado, né, ou deu ali dons presente a esses homens, em pelo Espírito poder falar a todas as nações que estavam reunidas ali. E como nosso Deus é um Deus sábio e inteligente, ele jamais poderia deixar, né, de falar o que é necessário falar aos fiéis que estavam ali, prestigiando a festa do Pentecostes. Então Deus, como um Deus estratégico, usa ali o poder sobrenatural de fazer homens comuns aprenderem ou falarem pelo Espírito idiomas que nunca conheceu
e nunca teve contato antes. Esse é o sentido, meus irmãos. Então no 22 Pedro diz assim: homens de Israel, ouvi essas palavras. Jesus, o Nazareu, o Nazareno, foi por Deus aprovado diante de vós com milagres, prodígios, sinais, e Deus operou por meio dele entre vós, como bem sabeis. Esse homem entregue segundo desígnio determinado e a presciência de Deus, vós, judeus, mataste-os crucificando pela mão dos ímpios, que eram os romanos, né? Mas Deus os ressuscitou, libertando-os das angústias do Hades, né, da morte, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. De fato, é a respeito dele que diz Davi. Davi diz em espírito, Pedro cita mais uma escritura: eu via sem cessar o Senhor diante de mim, ele está à minha direita para que eu não vacile. Por isso alegra meu coração, a minha língua exulta, até minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no Hades, nem permitirá que teu santo, Jesus, veja a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de júbilo na tua presença. 29. Irmãos, seja-me permitido dizer, com toda franqueza, Pedro falando, a respeito do patriarca Davi, ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se entre nós até o dia de hoje, né, há 2000 anos atrás. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia assegurado com juramento que um descendente se tomaria o seu assento no trono, seria Jesus, previu e anunciou a ressurreição de Cristo, o qual, na verdade, não foi abandonado no Hades, no mundo dos mortos, né, ou na sepultura, nem sua carne viu corrupção. A este Jesus Deus o ressuscitou, e disso nós todos somos testemunha. Portanto, exaltado pela direita de Deus, ou à destra de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou. E é isso que vedes e ouvis. Pois Davi, que não subiu aos céus, afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos um estrado para teus pés. Saiba, portanto, com toda certeza, toda a casa de Israel, Pedro exclama, Deus o fez Senhor e Cristo, esse Jesus a quem vós crucificastes. Verso 37 é a finalização do texto de Joel, quando diz: não haverá ali ilesos pecados. 37 diz: ouvindo isto, eles, os judeus, os ouvintes ali daquele momento, sentiram o coração transpassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, ou na autoridade de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e então receberei o dom do Espírito Santo. Então, para receber o Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo, que é outro tema mais para frente, não é nada disso que ando ensinando. É acreditar, arrepender e ser introduzido pela autoridade do Cristo, pelo nome que está acima de todo nome. E então recebereis o dom do Espírito Santo. E essa é a promessa para vós, judeus, vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus os chamar. Amém? E isso é até os dias atuais. Quando a palavra vem, aqueles que ouvem, compreendem, se arrependem, têm a mudança na mente, renuncia aos seus erros, se introduz, né, nesse grande corpo onde Cristo é o cabeça. Então, meus irmãos, era só isso que eu queria trazer hoje como introdução da primeira parte desse vídeo. E na segunda parte nós vamos falar um pouco mais sobre isso ainda. Por quê? Porque vai ter muita gente falando, olha, mas aí não é o ponto. O ponto é em 1 Coríntios 14. Paulo fala que quem fala em línguas estranhas não fala para homens, e sim para Deus, e só Deus o entende, né? É algo mais ou menos assim,
Então, nós vamos falar, nós vamos destrinchar o texto também, né, de de 1 Coríntios capítulo 14, 13, 14, mais ou menos ali. Nós vamos entender de fato se Paulo está dizendo se existe essa tal língua de anjos, né? Porque o que mais dificulta o entendimento dessas pessoas é a falta de observação da Escritura. Eles preferem acreditar e continuar acreditando nos fenômenos naturais ou psicológicos ou até mesmo introduzidos nas vossas mentes como uma lavagem cerebral que foram feita desde mais de 100 anos atrás. E aí eu pergunto o seguinte: então, antes de 100 anos, quem não fosse batizado pelo Espírito Santo e não falasse em língua estranha como eles conhecem, então não foram salvos. Então todos para trás, né, realmente foram em vão que aceitaram o Cristo. E isso não está em acordo com a Escritura Sagrada. O que está em acordo com a Escritura Sagrada é que aqui não estava cheio de vento na sala, não estava falando cada um essas línguas que não dá para entender, como hoje, e muito menos não interpretam, até porque eu vejo e creio que não há interpretação, né? Porque toda língua ou idioma ou todo som, ele sempre deve ser bem definido e interpretado para quem ouve saber os passos a dar, seja uma trombeta para uma batalha ou uma boa palavra trazendo edificação para a igreja do Senhor. Amém? Então é sobre isso que nós vamos tratar no próximo vídeo. Então fique ligado nesse canal, ative o sino quando se inscrever, deixem o like aí os irmãos em Cristo que já conhecem o trabalho aqui do Senhor. E hoje eu não estou nem fazendo como muitos outros, né, pregadores aí têm feito, zombado da questão da língua estranha e tal. Não, eu quero trazer algo do que diz a Escritura. E talvez num segundo ou terceiro vídeo a gente pode até aprofundar um pouquinho mais nesse tema que é tão polêmico que até hoje muitos teólogos ainda insistem em dizer que de fato é assim, aonde muito antes da doutrina protestante existir, nem mesmo dentre os católicos, os primeiros, né, que vieram, e devemos reconhecer isso, eles não reconhecem esse tipo de idioma, né, ou esse tipo de línguas estranhas de anjos, como dizem por aí, tá bom? Grande abraço, fique na graça e na paz do Senhor, e até o próximo vídeo.